Voltamos com o Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Palácio de Castro, Acrelândia, parte de Serra Madureira, cidade natal de Normando Salles, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, pela internet por meio do portal oriobranco.net e também pelo YouTube. Ok? Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco. Muito obrigado, portanto, pela sua audiência. O nosso entrevistado de hoje já foi deputado estadual, exerceu vários cargos em gestão pública, federal, estadual e municipal, foi prefeito de Serra Madureira e há alguns anos, recentemente, foi secretário municipal de Meio Ambiente, aqui de Rio Branco. E há alguns anos virou um especialista no mercado de crédito de carbono. Normando Salles, seja bem-vindo ao programa. Prazer recebê-lo mais uma vez. Muito boa noite. Muito obrigado, Muniz. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Osmi. Obrigado, Narciso. Eu espero que nessa nossa conversa de hoje à noite nós possamos ter um pouco mais de conhecimento de um assunto que é um assunto que vira ou já é a agenda número 1 do mundo, que é a questão climática, que é a questão do meio ambiente, que é a questão que todas as atividades produtivas envolvem a questão ambiental. E eu vou aqui, na minha modesta contribuição, procurar falar de forma extremamente simples para que o telespectador possa assimilar melhor o que a gente vai falar aqui no programa. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Prazer enorme estar aqui de volta. Legal. Seja bem-vindo, ou revindo. Doutor Narciso, boa noite. Eu queria que o nosso convidado, que por informações sabidas e reconhecidas, tem se aprofundado muito na questão ambiental, no clima. E, dado esses grandes acidentes que estão acontecendo, sobretudo no Brasil. Você vê, Normando, hoje, a cidade de São Paulo, a mais desenvolvida do Brasil, a mais urbanizada do Brasil, as suas principais avenidas e até viadutos foram interrompidos com a lâmina d'água de 2, 3 metros de altura. E isso, consequentemente, se transformou na bola da vez dos países europeus, dos Estados Unidos, da China. Quando, Osmi, a produção de CO2 dos Estados Unidos e da China, as duas maiores potências econômicas do mundo, é 20 vezes maior do que o Brasil. E agora nós ficamos para ouvirmos essa proposta de desmatamento zero. Eu lhe pergunto, em troca de que pode acontecer essa pretensão? Primeiro que isso não se materializa. Não tem a menor possibilidade. Para ter desmatamento zero, você precisa tirar o ser humano de dentro da floresta. É claro. Vamos ser não podemos. Você que está nos ouvindo, vamos parar com hipocrisia. Tem coisas que a gente não pode só para agradar A ou B. Não, eu me comprometo com isso. A gente não pode se comprometer com aquilo que não pode entregar. O desmatamento zero, vamos parar com a hipocrisia. Não vai acontecer isso. O que pode acontecer? É haver uma modulação no desmatamento. Aqui você desmata, aqui você preserva, aqui quando você desmatar X%, você pode reflorestar, que é uma atividade econômica altamente rentável, que o Brasil inteiro, a parte sul, sudeste, trabalha muito com isso. O sistema de movelaria do Brasil, todo ele trabalha para consumo interno e para exportação, todo ele com madeira plantada. Se você pegar de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, tem uma faixa de 100 km por 300 km que só tem madeira plantada. E é um polo moveleiro mais importante do Brasil, é no sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí você me vem com o governo aqui dizer, nós vamos
promover um desmatamento zero na Amazônia. Gente, aqui tem 25 milhões de pessoas. Você vai alocar essas pessoas, vai botar elas onde? No passado, quando criaram a Itaipu, eles trouxeram 2, 3 cidades da divisa do Rio Paraná para cá, para a Amazônia, de pessoas, para botar no meio da mata. Mas naquele tempo o camarada, para poder receber o título da terra do INCRA, ele precisava desmatar um número X de terra, senão ele não recebia o título definitivo do INCRA, era política de governo. Hoje as coisas inverteram. O governo nem titula e nem deixa as pessoas desmatar e diz que é desmatamento clandestino. Ora, se é desmatamento clandestino é porque o governo federal não documenta quem vive em cima daquele lote de terra. Ou pelo menos que não coloca a polícia para tomar conta daquilo que é desmatado ilegalmente. Mas, Normando, eu sei que você é um especialista, acima de tudo, não só a questão do meio ambiente, mas acima de tudo em crédito de carbono. E nós vamos debater aqui. Então, eu gostaria, primeiro, que você explicasse para os que estão nos ouvindo o que é crédito de carbono. E segundo ponto, aproveitando ainda a resposta do que é crédito de carbono, na Amazônia nós já temos 60% de toda a sua área preservada por lei. Por lei. Além do que? 80%, não? Não, 60% da área preservada. 60% do Acre. Em unidade de conservação. Unidade de conservação. Sim. Além disso, o proprietário de terra na Amazônia só pode usar 20% das suas terras, 80% que não está nessa unidade de conservação, ainda é preservado, 80% preservado. Então nós temos praticamente, por lei, a Amazônia quase que intocável. Engessada. Engessada. E nós temos milhares, você citou 25 milhões, talvez seja até um pouco mais, que vive em quase absoluta miséria. Perfeito. Nós temos miséria, nós temos doença infecciosa, nós temos dificuldade de trânsito, enfim, todas as dificuldades do mundo nós temos também na Amazônia. Mais um pouquinho, inclusive? Sim. Aí eu pergunto para você, essas terras já conservadas, os 60%, mais os 80%, das áreas, das unidades que pertencem aos privados, estão sujeitas a crédito de carbono? Todas elas. Todas elas. O que diferencia? Por exemplo, quando você fala em 60% preservada, são aquelas áreas, para as pessoas entenderem melhor, são as áreas que o governo federal delimita como unidade de conservação. Tu tem reserva biológica, tu tem reserva agroextrativista, tu tem reserva extrativista, tu tem parque nacional, tem as reservas indígenas. Tudo isso é unidade de conservação de uma nomenclatura diferente. O somatório disso, você tem razão, dá em torno de 58%, quase 60% da Amazônia já, criada por decreto. Agora tem um fato muito importante, meu caro Osmir. 95% dessas áreas que o governo criou no papel, no decreto, não tem demarcação. Exemplo, como é que você pode dizer, com toda honestidade, que você tem uma unidade de conservação que o limite dela é esse? Tá bom, muito bem. Vamos dar um exemplo do Acre. De 1978 a 1982, o governo federal, através do INCRA, criou a figura jurídica das discriminatórias. O que foram as discriminatórias? É o reconhecimento por parte do governo federal de quem era proprietário e quem não era proprietário. Eu vou dar alguns exemplos da região. No Juruá, tem a família Mapes, por exemplo. A família Mapes, todo mundo sabe que o patriarca dos Mapes era um homem extremamente organizado e ele tinha muitas terras, muitos seringais, todas elas documentadas. Só que naquele tempo, você não tinha ainda nem o projeto Radan, que na verdade o grande projeto que criou a demarcação de terra no Brasil foi o projeto, na Amazônia, foi a partir do projeto Radan, não é? Lá dos governos militares ainda. E aí eu te pergunto, todas essas áreas podem gerar e geram crédito de carbono, por quê? Porque a floresta sequestra as impurezas da atmosfera, que é o CO2, perfeito? O que pode fazer para nós, pessoas físicas ou as empresas, fazer um projeto de crédito de carbono?
A primeira coisa que ela precisa ter é o georreferenciamento daquela propriedade, averbada no INCRA, reconhecida no INCRA, numa plataforma que o INCRA tem para poder certificar, e você, como proprietário, a partir do momento que o INCRA expede aquele documento, você tem 30 dias para averbar na matrícula do teu registro de imóvel, onde a tua propriedade ela é. Exemplo, Cruzeiro do Sul. Tem que averbar no cartório de registro de imóveis de Cruzeiro do Sul. Não pode averbar aqui, porque a matrícula da tua propriedade é lá. Mas, Normando, aí tem um outro problema sério. Naquela época, eles davam o documento que não era nem hectares, né? Não. Era em... No Amazonas, por exemplo, eu sou um estudioso disso também. Mas é só regularização continuar, fundiária. eles não falavam nem hectare, Narciso. Mas só que eles incentivavam, o governo federal incentivava o proprietário, muitas vezes de uma pequena terra, a desmatar em busca de novas seringueiras. Sim. Foi um incentivo e isso também não está nem registrado. Mas tem um fato interessante que eu vou trazer aqui para você e para você que está nos ouvindo. Nas discriminatórias do INCRA lá atrás, em 78 a 82, como é que o INCRA reconhecia que o cara era proprietário daquelas terras? O INCRA reconhecia pela quantidade de estradas de seringa. Em 1978, o INCRA dava para cada estrada de seringa 1.500 hectares. Você era legítimo proprietário. Se a propriedade tinha 100 estradas de seringa, 15 mil hectares. Perfeito? Aí o INCRA, anos depois, reduziu isso para 500 hectares, cada estrada de seringa. Hoje, quem quer regularizar acima de 5 mil hectares, que na sua escritura pública, consta lá que o tamanho da propriedade dele diz que é X estrada de seringa, o INCRA contabiliza 150 hectares para cada estrada de seringa, para poder emitir. E aí ele vai fazer a demarcação no chão, bota os marcos, e aí o INCRA tem um sistema que ele tem 8 satélites que ele trabalha. Então, durante um X período, ele bota aqueles dados na plataforma, você tem que botar a plaquetinha lá que o INCRA fornece, que a imagem de satélite capta a imagem dele. Se houver, em cada ponto de divisa, 30 centímetros de distância a mais, em inconformidade com um dado daquele de satélite, você tem que refazer o ponto. Tem mais um segundo caso que é extremamente delicado agora hoje para você ter a tua propriedade reconhecida. O teu confrontante tem que anuir, tem que concordar que o teu limite é aquele. Então, as coisas aperfeiçoaram muito, diferentemente do passado. Mesmo assim, aí vamos voltar para a pergunta anterior que você falou. Pode ter crédito carbônico? Pode. Mas tudo passa, por incrível que pareça, tanto no privado quanto no público, na parte de regularização fundiária. E ninguém atenta para isso, não há debate sobre isso, ninguém discute esse assunto. Por quê? Porque isso mexe com o patrimônio das pessoas, mexe com a história de vida das pessoas. Ô Normando, quando eu cheguei aqui há 50 anos na Amazônia, primeiro fui para Altamira, Marabá, Santarém, Acre. Quer dizer, então eu percorri boa parte. Naquela época, o governo tinha como slogan integrar para não entregar. E o Osmir há pouco tempo falou, e é bom que se registre isso, que eu também fui fazendeiro aqui no Acre, há 40 anos atrás. Eu fiz um desmato de 2.000 hectares, porque senão eu não regularizava a propriedade de uma área de 5.000 hectares. Quer dizer, o poder público obrigava você a desmatar, Osmir, porque senão você não era reconhecido. Como legítimo proprietário daquela área. Então, incentiva a ocupação da Amazônia. Sim. Mas, Normando, você está, quando a gente conversou antes do início do programa, eu pedi apenas uma coisa, que a gente pudesse falar, e você está fazendo num nível que os acrianos entendam.
Porque eu passei 2 dias estudando, lendo essas visões ecológicas. Tem 1000 e tantas opiniões de gente que se diz gabaritado, agora mora na Europa, mora nos Estados Unidos, na Noruega, Ou nas praias de Ipanema. nas praias de Ipanema. E é Ou exatamente nos grandes isso. lugares Porque, paradisíacos do Nordeste. ô Normando, eu faço a seguinte pergunta. A Amazônia e o Acre em particular, que nós estamos conversando com a população acriana, Sim. com quem tem interesse direto, Sim. quem tem uma propriedade aqui na Amazônia. Os países do mundo inteiro só falam em aquecimento global e são eles que estão aquecendo o globo, né, Osmir? É. A China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, os Estados Unidos, com 350 milhões de habitantes, um nível de vida altíssimo, desmataram tudo que puderam no passado. Nós, eu nem você tinha idade para ser responsável quando eles estavam desmatando a torta e a direito. A minha pergunta é o seguinte: essas restrições à exploração da Amazônia, se for na linguagem que os xiitas ecológicos, eu digo os extremistas ecológicos, querem, para onde é que a gente vai mandar os 25 milhões de habitantes que habitam aqui na Amazônia? Osmir, Narciso, Muniz e você que está me ouvindo, essa pergunta ela tem que ser feita para cada um acriano, para cada um amazônida. Por que tem que ser feita a elas? Não só a gente. Nós estamos sendo instrumento disso. Mas cada um de nós que vivemos na Amazônia, precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos e fazer a indagação para quem vem nos abordar. Como é que é o teu modo de vida? Eu vou te dar um exemplo bem curtinho. O meu filho mais velho, Rodrigo, mora em São Sebastião, onde teve aquele epicentro recente, climático. Ele trabalha lá há 15 anos. Ele é concursado lá da prefeitura. Ele é militar. Aquilo ali nada mais é do que as pessoas que vieram de lugares inóspitos para ir morar num outro lugar também Pior inóspito. ainda. Pior. Por conta da figura de quê? Buscando uma oportunidade de trabalho. 90% daquelas pessoas que que foram atingidos por aquele acidente, são todos, a grande maioria do Nordeste, um percentual daqui do Norte, um percentual do Norte, e um percentual baixíssimo da região dele do Sudeste. Aí eu te faço uma pergunta. Claro que não é transferência de responsabilidade, mas a gente precisa ter nossa própria responsabilidade. Nós não temos a responsabilidade do nosso orçamento doméstico, nas nossas despesas por mensal, semanal e anual, de investimento que a gente faz e de sobrevivência? As coisas deveriam acontecer desse lado. Claro que a gente, por si só, nós vivemos cobrando. Mas aí eu te pergunto, está cheio de gente, e aí eu vou fazer uma denúncia aqui. Tem muita gente vindo aqui no Acre vender a ideia de fazer projeto de carbono, criando uma expectativa, mas quando você vai ler o contrato que o proprietário precisa assinar com essas empresas, é os contratos mais draconianos que você possa ter. Então é uma outra espécie de escravidão, a gente precisa estar atento a isso, E tudo se define em contratos. Aí você vem outros ecologistas ou estudiosos. Tem muita gente estudiosa capacitada, que tem informação correta, mas a grande maioria não tem. Então, o que eu diria para você? Só para encerrar,
que eu acho que o bloco vai chamar o comercial. Isso. Eu diria para você o seguinte: se a gente não tiver, por parte das partes, sobretudo nós que vivemos aqui na Amazônia, se a gente não tiver a consciência mínima de que o que é bom para nós, o que vale a pena para nós, se não valer a pena para nós e se vier um pacote fechado para cá, nunca vai acontecer nada. Vai ter as pessoas infringindo a lei, como foi, Osmi, a história lá atrás que o Fernando Henrique Cardoso, você deu o exemplo da tua fazenda, que tu tinha 5.000 hectares, tu teve que derrubar pelo menos 2.000. Naquele momento, você podia desmatar 50%, hoje você só pode desmatar 20% daquilo que o INCRA diz que é teu. Só que o governo, por sua vez, e os governos não dizem o que é que tu pode fazer, mas tu tem responsabilidade sobre 100%. E isso é uma coisa que tem que ser refletida e é muito desigual. Você ser responsável por uma propriedade que lhes for retirada a oportunidade de explorar economicamente. Haverá algum tempo ainda, Muniz? Pode fazer a pergunta e ele responde na virada. Na próxima? Não é melhor deixar para a próxima? Pode ser, então. Aí eu aproveito e deixo uma pergunta também. Na outra ponta da linha, fazendo o papel inverso de Estados Unidos, China e Índia. Holanda, Japão e Reino Unido são os que mais incentivam o mercado de crédito de carbono. Eles pagam ou dão calote? Você responde daqui a pouquinho, tá bom? E você não precisa mudar de canal, a gente vai só fazer um intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você chegou agora ao programa, se você sintonizou agora o canal 8.1, nós estamos desde o início do programa a entrevistar o Normando Salles, que é um especialista em crédito de carbono, foi deputado, secretário, enfim, exerceu vários cargos, eu, Narciso e Osmi. O Wendel, antes de voltarmos a falar sobre o assunto em si, e o Osmi reformular a pergunta dele, eu também feito na virada do bloco, só coloca 2 gráficos aí para ilustrar a nossa conversa, por gentileza. Aí a estatística, né, do aquecimento global e as mudanças climáticas. E começa a preocupar, Normando, mais de 70% da população mundial agora começa a se preocupar. Há 20 anos era pouco mais de 7%. Então, a prova de que a coisa não está fácil. O próximo. Aí são o gráfico lá desde 2005 até a presente data. Até 2019. A evolução, né? É isso mesmo. Agora pode voltar para cá. Esses gráficos de autoria de quem, Muniz? Do Poder 360. O site. O que é isso? É um site de notícia de esquerda e que... Está ligado à esquerda, não temos que fazer uma interrogação. Não, mas aí eles têm um compromisso com a verdade. Com a opinião de Osmi. Sim, mas engraçado é que em 2005 havia mais destruição na Amazônia do que em 2019. Depois que Houve uma evolução. Depois que inventaram esse aqui, Não adianta o cara inventar conversa que Você- é desmoralizada. leu um artigo, como eu li uns dezenas dele de antes para ontem, de xiitas ecológicos, que talvez nunca tenham vindo na Amazônia, que não conheçam a realidade Não da conhece a Amazônia, Amazônia, não conhece. de quem mora na Amazônia. Aí eu pergunto, Não, antes de Bom. você perguntar, deixa eu dar um exemplo do que você está dizendo. Teve um ministro, durante o governo Collor, era um meio paranoico com esse negócio Lutzenberger, ambientalismo. Ele fez uma palestra nos Estados Unidos condenando a estrada Rio Branco Cruzeiro do Sul, dizendo que seria a destruição da Amazônia. O ministro Passarinho que nos contou, que na época era senador, ele, quando terminou a palestra, ele chegou para esse ministro e disse: você conhece a região? Ele disse: não. Mas você falou como se tivesse Com tanta propriedade. destruído. A estrada já existe. A polêmica que eles estão fazendo hoje é para asfaltar essa estrada, não é para
abrir a estrada. E ele colocando lá nos Estados Unidos que era para abrir a estrada, derrubar a árvore e acabaria com a Amazônia. Então há muitos exageros, Normando. Mas você, depois de responder a pergunta do Muniz, que ele fez no primeiro bloco, eu gostaria de fazer uma sobre esse tema. Vamos lá, Normando, então. Na ponta da linha dos destruidores tem aqueles que incentivam, né? Tá. Você citou o pessoal da Noruega, da Alemanha, do Reino Unido, não é? Não, Reino Unido, a Holanda e qual outro que eu acho? É isso mesmo. É isso mesmo. Diga-se de passagem... Austrália. A Austrália, eu acho que a gente não deve usar muito como referência porque o clima e a vegetação da Austrália tem muita semelhança conosco aqui da América do Sul. Tá? Eu não conheço a Austrália, mas pelo conhecimento técnico e de estudos que eu tenho, e que eu já conversei com muitas pessoas... Equador, né? E que eu já conversei com gente que já morou muito tempo na Austrália, inclusive na área de agricultura. Por exemplo, tem um diretor da CNA em Brasília, que ele trabalhou quase 15 anos na Austrália e voltou para o Brasil, depois foi diretor da FAO em Roma e tudo mais, enfim. Mas o Reino Unido, a Noruega, de certa forma também um pouco a Suíça, ninguém fala, mas a Suíça também é um bom mercado, eles compram bastante crédito de carbono, os suíços, não é? Mas a Inglaterra, eu digo o seguinte, nos últimos 15 anos, a Europa se afastou um pouco, porque acontecendo os problemas que estão acontecendo lá, também problemas semelhantes aos nossos, que são desastres naturais, queimadas constantes na Europa, e também esses eventos climáticos ocasionados pela chuva, que eles pararam também para refletir aquilo que a gente sempre fala. O que tem de floresta na Europa é reflorestamento, não é floresta nativa. Onde é que tem? Se tiver 2, 3% de floresta nativa na Europa, é muito, não creio. Quero crer, eu com um pouco de conhecimento de mercado que tenho, sexta-feira agora fiz uma reunião demorada... Só um minutinho aqui, eu cometi uma gafe, ainda bem que você consertou. É Holanda, Japão e Reino Unido. A Austrália não aparece, aliás, ela aparece na lista negra, ela só é superada pelo Brasil, pela Turquia, isso, porque o Brasil nessa lista negra aparece em 12º lugar. Nós estamos fazendo nosso papel também no que significa, no que se refere à destruição. Sim, então voltando a falar, eu penso que a Europa agora, com a o novo reinado do Charles III, eu penso que o Reino Unido vai passar a operar nessa área de crédito de carbono. E por que eu digo isso? E aí vou me reportar lá atrás. Tudo isso começou no Brasil, com a Eco 92 do presidente Collor. Depois nós tivemos o Tratado de Kyoto. Depois as Nações Unidas absorveram tudo isso aí e criaram anualmente a Conferência das Partes, que são as COPs. E nós já estamos na 20ª qualquer coisa, 22, 23 por aí. Então, mais de 20 COPs de lá para cá. Rapidinho, Normando, por que esses 3 maiores destruidores simplesmente ignoram as conferências? Não, porque eles são os maiores poluidores. Como é que ele vai para lá para apanhar? Mas pelo menos para dizer assim, estamos aqui confessando o crime, vamos tentar estratégia reverter. Política macro global. Interesse econômico. Interesse econômico é maior do que esse negócio de preservação. Qual é o grande problema? E aí Aí eu vou falar uma coisa que, não, infelizmente, Osmi, eu vou falar da política. Só um minutinho. Osmi, o interesse econômico é visível. Eles não estão nem aí. Mas há outro também, interesse dele é de se redimir da destruição que fizeram das suas florestas. Também. Sim. Então você imagina, eu imagino que com a assunção do próximo reinado do Charles, como ele conhece o Brasil, quer dizer, conhece não, já andou no Brasil, e não é à toa que o governador do Pará foi convidado recentemente para uma reunião com ele, por quê? Porque ele, num passado, 30 anos atrás, veio ao Brasil numa época que o Jacques Cousteau andava fazendo pesquisa na região e ele foi lá na região do Marajó. Vocês lembram aquelas imagens? Na ilha de Marajó, na Baía do Guajará, ali de Belém, que botaram um iate para ele ir para lá, para fazer não sei o quê. Ele lembrando disso, e o governador do Pará, habilmente, está desde o ano passado, criando a sua
o seu marco legal subnacional de legislação ambiental do Estado do Pará e também habilmente buzinou no ouvido do presidente Lula, dizendo que a próxima COP, como o presidente Bolsonaro não aceitou que era para ser 3, 4 anos atrás no Brasil, ele não aceitou trazer para o Brasil, buzinou no ouvido do presidente Lula e o presidente Lula topou na ida dele, agora na última COP, lá no Egito, propondo que daqui a 2, 3 anos a COP seja no Brasil. E o governador do Pará habilmente colocou a cidade de Belém, o estado do Pará, para sediar a COP. E vai ser lá. A próxima COP que for no Brasil foi. E por conta disso, o príncipe Charles, o rei Charles, só reforça a pergunta. Então, só para fechar, acho que esse mercado vai aquecer a partir da Inglaterra. Mas, Normando, é o seguinte... Osmir, a pergunta que você fez na virada do bloco pode... Não fiz nenhuma pergunta, não? Eu deixei para depois da tá, sua. Tá. Então, O que me preocupa, Normando, e muito, até como amazônida, é que eu só vejo falar em preservação da Amazônia. Eu não vejo ninguém falar em desenvolvimento da Amazônia. Quando falam em desenvolvimento sustentável com uma coisa meio subjetiva. Né? Retórica, né? Na Amazônia, sempre foi, desde que eu me entendo de gente, sempre foi fácil proibir. Eu ainda me lembro, proibido a venda de tartaruga. Já contei aqui até um exemplo. E quando eu era gerente do Banco do Brasil, teve um cidadão que fez um empréstimo, de 15 anos, sei lá o quê, para criar tartaruga. Não, para criar tartaruga. E na hora da comercialização, estava proibido. E ele disse, como é que eu vou pagar o banco? Incentivou a produzir e não podia comercializar. Eu vou dar outro exemplo, Normando. Essa questão, você pode ser coincidência, mas a Amazônia é rica em minerais, inclusive diamantes e tudo. Agora, todos lá estão assentados as reservas indígenas. Em quase todas nós temos riqueza mineral. Olha, eu pergunto o seguinte, a Vale do Rio Doce não produz minério sob controle do Estado e de forma... De outorga do Estado. Sim, e de uma forma que não prejudica o meio ambiente. Sim. Porque nós não poderíamos aqui na Amazônia, como incentivo, entre outras ações, permitir que se criasse cooperativas, com a ação do governo... Com grandes empresas. Com grandes empresas. Para gerar emprego. Ou mesmo com a participação indígena. O índio não quer mais apito, não. É uma conversa fiada. O índio quer desenvolvimento. Então, e o governo controlando para preservar o meio ambiente. O governo tem como fazer o controle. Não, só vamos autorizar depois disso, daquilo cumprido. Mas não. Eles preferem não autorizar, talvez para interesse futuro, de botar as grandes empresas americanas ou europeias para vir no futuro vir explorar isso. Como é que você vê essa questão do desenvolvimento da Amazônia, onde nós temos uma ministra agora, que inclusive é acriana, mas é uma xiita, é uma tremenda xiita, preservacionista, né? Qual é a colaboração que ela foi ministra no passado? Qual é a colaboração que ela fez para o desenvolvimento do Acre? Qual o legado que ela deixou? Qual foi? Não, só proibição, proibição e proibição. Enquanto isso, os miseráveis continuam se protegendo do sol com a floresta. Osmir, eu vou fazer duas analogias. Vocês dois, Narciso e Osmir, são dois ex-constituintes. Claro que eu não vou cobrar a fatura de 30 anos atrás. O que se discutia 30 anos atrás, e o relator da Constituinte também era um amazônico, Bernardo Cabral. Sim. Tá bem? Óbvio, de lá para cá, a nossa Constituição já foi mudada e muda a toda hora, não é? Mais de 100 emendas. Mais de 100 Ou emendas. viola-se a toda hora. Ou viola-se. Viola-se é outro capítulo, que a gente não pode falar aqui. Também. Mas eu diria para você o seguinte: a pergunta que eu faço é investida.
qual é o nosso principal ativo econômico do Acre? A floresta, gente. A floresta. E se nós não criarmos condições econômicas para a gente explorar essa floresta, e eu tenho dito para as pessoas que a floresta, como nós seres humanos, a gente tem data de vencimento. Um dia ela vai embora. Se você olhar em regiões bem antigas, que nunca entrou ninguém para fazer manejo madeireiro, você vai ver que tem muitas madeiras ocadas. São madeiras velhas que estão apodrecendo. Claro. Tá? O que ela capta de CO2 da atmosfera não alimenta para a sua própria manutenção. Entendeu? Sim. Então, se nós não criarmos uma estrutura econômica, e aí isso é política de governo, para a gente trabalhar a questão da floresta, e aí eu vou tocar um outro assunto aqui que para vocês é importante, mas para a população também é muito importante. Há mais de 15 anos atrás, a Tramontina desativou uma grande estrutura de beneficiamento de madeira na foz de um rio, no município que fica ao lado de Belém, chamado Icoraci. Por que eu sei disso? Porque eu andei lá, eu tinha um irmão da minha mãe que morava lá. E eu levei minha mãe 5 vezes para visitar esse irmão dela, em vida, ele e ela. E um dia, passeando no entorno, na orla, dali de Icoraci, aquilo me chamou a atenção. E aí eu peguei um primo meu, Roberto, que é engenheiro civil, e digo, Roberto, por que isso aqui? Aí ele foi me explicar, a Tramontina parou de trabalhar no Pará porque não tem licença ambiental para exploração de madeira. Ora, nós não podíamos trazer uma Tramontina para cá, que ela tem utilização em madeira de quantas Exato. centenas de produtos que ela produz, é cabo de ferramenta, é não sei o quê. Eu já fui na loja da Tramontina no Rio Grande do Sul. Também já. Já fui, já tive esse privilégio. Então, essas coisas, Osmi, isso é política de governo. Se o governo não se colocar diante disso, e aí eu vou me referir à nossa Marina, daqui do Acre. Eu fui deputado estadual com ela, na mesma legislatura que ela. A Marina, lá de trás, ela era ainda bem jovem, não tinha a cabeça que ela tem hoje. Ela hoje, tem muito tempo que eu não converso com ela, mas eu quero crer com toda honestidade, eu quero crer que a Marina, ministra novamente, ela vai agir muito diferente. Porque se ela quiser fazer o que ela propôs lá atrás, 20 anos atrás, ou 16 anos atrás, não vai dar certo. Exemplo, essa história de desmatamento, ninguém segura a expansão da produção de alimentos no nosso país. Ninguém segura a estrutura de produção rural. Não tem como segurar. Normando. Se não vem do jeito, vai vir de outro. Pergunta rápida, resposta rápida para a gente chamar o outro intervalo. Quais são as outras formas de se gerar crédito de carbono além da preservação das florestas? Além da floresta? Não tem, não. No Acre não tem. Tem, por exemplo, na agricultura dá para colocar, dá para você fazer aproveitamento. Fazenda de gado dá para você fazer aproveitamento de geração, de certificar crédito de carbono. Serraria dá para você, indústria madeireira dá para você fazer geração de neutralização de crédito e você quantificar e vender crédito de carbono. Pode? Mas não, pode. Aqui o tempo é curto, mas pode. E eu conheço situações que já fazem isso no Mato Grosso, há mais de 10 anos. Mas, Normando, aproveitando esse gancho aí, você é o único proprietário privado que recebe carbono aqui no estado? Não, tem eu e mais 3. Já tem mais 3. Tem mais 3. E eu sei que tem outros 2 projetos. Um é aquele lá que foi objeto de notícia nacional, aquele lá de Manuel Urbano, da Agrocórtex, que está suspenso. A informação que eu tenho é que está suspenso a comercialização dos créditos dele. Por que aquele projeto? Aquele projeto é um projeto eminentemente de exploração madeireira, que gera crédito de carbono porque há recomposição da floresta. Sim. E tem informação que também, de um dos proprietários de lá, tem um projeto aqui no Rio Iaco também que está tendo problema com uma dessas empresas. Vamos lá, vamos fazer um intervalo, mas qual é, na sua opinião, a qualidade de vida de quem mora nos arredores lá do projeto Purus? Você responde daqui a pouquinho. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos e meio. Não precisa mudar de canal. Até já.
Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Normando Salles, na virada do bloco eu perguntei a você qual é a qualidade de vida, na sua opinião, das pessoas que moram nos arredores do Projeto Purus. Melhorou a qualidade de vida nos últimos 10 anos para cá, por exemplo? Eu diria para você que quase nada, de forma honesta. Por quê? Porque quem mora nessas áreas, e particularmente as pessoas que moram dentro da nossa propriedade, que são poceiros lá dentro, Isso. e aí eu vou dar uma informação pública que eu já tratei nos órgãos governamentais. Nós do Projeto Purus, há 12 anos atrás, fomos ao Ministério Público chamar a antiga Coordenadoria de Conflitos Agrários, que quem era na época era o Dr. Vinícius Menandro, que hoje está em Brasília, Sim. era o coordenador de conflitos agrários, para poder a gente regularizar as posses daquelas pessoas do Projeto Purus. De 19 poceiros que nós tínhamos naquela época, só 6 aceitaram a regularização. Nós fizemos a doação de 100 hectares para cada poceiro. Na região, o módulo rural da região de Mané Albano dá 52 hectares. Praticamente, a gente deu 2 módulos rurais para cada. O INCRA hoje não fornece área com mais de 30 hectares. A gente fez isso. E para os outros que tem. Agora, por que eles não aceitaram o documento? Porque a base econômica deles é a criação de gado. Então, todos os anos eles têm que desmatar um pouco mais, porque o rebanho deles aumenta, e à medida que eles precisam de dinheiro, toda hora, em todo lugar, todo mundo sabe essa história de comprador de bezerro e comprador de gado. O cara vai lá, ele não precisa sair da colônia dele, não. Agora, o que melhorou? Hoje todo mundo tem painel solar, hoje todo mundo tem telefone celular, tem internet, a grande maioria. Mas, por outro lado, tem outras pessoas também que mudou de vida. Por exemplo, eu tenho o seu Benedito lá, que ele, lá de trás, ele já era um grande produtor de banana. E o que nós fizemos com o seu Benedito? Nós trouxemos o seu Benedito aqui, apresentamos ao Adem Araújo. O Adem deu orientações para ele. Inicialmente a gente pagava o frete do Batelão até a ponte da beira da estrada e pagava o caminhão para trazer para ele aqui no Ceasa. Ele vendia os cachos. Hoje, ele não sai mais da propriedade dele e as pessoas vão lá na propriedade dele comprar a banana comprida dele em caixa que ele já entrega lavadinha. O que ele recebia por cacho naquela época, ele hoje vende 4 vezes mais caro. Agregou valor aí. Agregou valor por conta de métodos. Enquanto nós não tivermos o gado, eu não sou contra o gado, não. Quem já tem a pastagem, mantém. Aliás, então você defende as mudanças que estão sendo propostas aí na reserva Chico Mendes? Eu proponho. Eu tenho uma proposição muito clara para a ocupação, não só da reserva Chico Mendes, mas todas essas resex e as resex agroextrativistas. Chico Mendes é a maior, né? É a maior e a mais famosa por causa do nome do Chico. Sim. Mas nós temos alguns cases de sucesso de reserva agroextrativista lá em Sena Madureira, que é a Casumbá Iracema. Por que lá deu certo? Porque eles trouxeram para gerir a reserva as pessoas que moram dentro da reserva e que são moradores históricos lá da região. O que produz lá essa reserva? Eles mexem com gado também, eles produzem muito açaí e tem muita castanha. Ô Normando, lá na Casumbá Iracema. Hoje, a Inglaterra, a Rússia, o Canadá, se desenvolveram partindo da atividade agropecuária. Pouca gente sabe, Narciso, pouca gente sabe. Sabe qual é o maior produtor de madeira do mundo? O Canadá. A principal base econômica, fora a parte tecnológica do Canadá, é a atividade madeireira plantada. Mas deixa eu só concluir a minha pergunta sobre a preocupação que eu tenho com relação ao Acre, que nós estamos falando aqui para os acrianos, de que se for mantido essa rigidez ecológica do nosso estado, as grandes indústrias não vão se instalar aqui, os grandes investidores não vão se instalar aqui, e qual é o futuro do Acre
se essa rigidez ecológica continuar nos moldes que estão sendo tramadas. Nós vamos ficar mais miseráveis do que já somos. Você veja que o somatório das pessoas que trabalham na atividade privada, mais o somatório das pessoas que trabalham no setor público, exclui os aposentados, eles são menos do que o pessoal que recebe Bolsa Família no Acre. Tu quer um extrato social mais degradante do que esse do ponto de vista econômico? Aproveitando, Normando, isso é um absurdo. Viu, Normando, aproveitando, isso é vergonhoso para nós do Acre. Viu, Normando, por dever de ofício, eu converso muito com pequenos, médios e grandes produtores. Eles acham que o governo deveria aproveitar essa flexibilização no Código Florestal e mudar um pouco a nossa legislação. Você defende isso também? Eu defendo, e vou mais grave ainda, eu defendo 3 coisas aqui no Acre. Uma é uma coisa complexa, mas a gente tem que mudar essa história da área de segurança nacional de divisa, que são 150 quilômetros. Nós temos que reduzir isso para no máximo 10, 15 quilômetros. Para questão de... Nós não temos conflito com a Bolívia, nós não temos conflito com o Peru, país que nós estamos vizinhos. Lá no sul, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, não tem conflito. Então, para que 150 quilômetros de segurança? O empreendedor, o investidor, não bota dinheiro num lugar onde ele sabe que ele pode ser tirado dali sem pagar sequer a benfeitoria, que é o caso dessa área de segurança. Segundo lugar, é uma coisa muito mais simples, e eu já cobrei publicamente e pessoalmente ao Jorge Viana, de quem eu tenho respeito e voltei a me relacionar informalmente com ele nos 4, 5 anos para cá. É um crime que eles fazem até hoje, não estruturar alfandegariamente a divisa do Acre com o Peru e a Bolívia, enquanto eles investem do lado brasileiro, ligando até a beira do rio Acre, do lado brasileiro, o governo brasileiro investindo, e no governo Lula emprestou dinheiro para o Odebrecht para fazer a estrada vindo de lá para cá, do lado peruano. Mas não tem uma estrutura alfandegária para fazer exportação de nada por aqui, ou para importar nada. Terceira coisa que eu diria para vocês que, na minha opinião, precisa ser, e aí é política local, força política local. Qual é o vetor de crescimento disso? Foi dado o primeiro passo para poder fazer a exportação da proteína animal. Carne de boi, carne de porco, ave ainda não. Ainda não. A base da alimentação do peruano, o Peru tem quantos milhões de habitantes? Pouca gente sabe disso, tem 32, 33 milhões de pessoas. A Bolívia tem 12 milhões, 11, 12 milhões. São 45 milhões de pessoas. É muito mais economicamente viável a gente fazer alguma coisa ou produzir alguma coisa para exportar para eles que eles não tenham lá, do que a gente vender para o Mato Grosso, porque nós não vamos ter competitividade nem com Rondônia, quanto mais com Mato Grosso. Mas com a Bolívia, com o Peru, nós vamos ter competitividade pela logística, pelo o tamanho de distância que a gente vai ter. Isso. Por que a soja nessa região do Acre, na 317, a soja e o milho vai ter enorme sucesso e todo mundo está plantando soja, todo mundo está plantando milho? Não é para vender o milho lá para Dom Porquito para alimentar os porcos e as galinhas, que a estrutura. É tudo para exportação. Enquanto o cara está produzindo esses produtos em Vilhena, para poder usar o porto de Porto Velho, para botar nas balsas para ir para o porto de Itacoatiara para levar para o mundo, lá é 700 quilômetros. Daqui de Rio Branco para a beira do rio Madeira, em Porto Velho, dá 520. Aí, se você tem essa região do entorno, é menos 100 quilômetros. Isso é custo. Claro. Entendeu? Muniz, você tem os dados aí, qual a população do Acre que recebe Bolsa Família? Mais de 30 mil famílias. 30 mil? Mais de 30 mil. Não, mais de 60 mil. Muito mais do que isso. Em torno de 62, 63 mil pessoas. Famílias, aliás. Então você colocou bem. Isso é sintomático da nossa pobreza, da nossa miséria. Quer dizer, nós temos mais da metade da população acreana sobrevivendo de uma ajuda do governo federal. Senão, estariam passando fome. Aliado a isso, essas facções que aqui existem, elas conseguem trazer para perto de si os jovens que estão sem ver muito futuro, vendo o pai e a mãe passar fome em casa e acabam, infelizmente, levando para esse caminho.
Eu acho que o Estado tem que tomar Mais de 130 mil famílias. mais de 130 mil famílias, né, que recebem Bolsa Família. Mais de 130 mil. Aumentou e muito. Quer dizer, você multiplica aí cada família por 4, É um estado só de indigentes, um né? estado de gente. Já dá Então, 500 mil essa pessoas. solução, por exemplo, você tocou no nome do Jorge Viana. Eu acho que ele tem uma oportunidade muito grande como presidente da Apex, Sim. que é um órgão de exportação e industrialização, E de captação de de investimento. captação de investimento, de criar essas condições que ele até abriu quando foi governador. Sim, sim. Nós temos que reconhecer. Ele até abriu essa perspectiva para tentar ajudar o desenvolvimento, que não foi aí com a Zona Franca. Sim. Né? Nós temos que ver tudo isso aí, porque não dá para continuar do jeito que está. Eu conheço muita gente, Narciso, que hoje, e aí eu vou incluir inclusive meu filho, que hoje está pensando em deixar o país. Pela falta de perspectiva. E isso é grave. Agora, quando engessam a Amazônia com seus 25 milhões de habitantes, a 30, sei lá, é complicado. É complicado. Você tem razão, Osmir, quando você diz que em cima da Amazônia a gente só ouve por parte dos governos, e não é desse governo, não. É de todos, todos, os governos, todos, sem exceção. Só se fala proíbe, proíbe, proíbe. E o que é permitido? A gente vai viver de quê? O que a gente pode? Qual é o nosso direito? Sindicato reivindica, tá bom. Nós não somos sindicato, nós somos autônomos, nós somos profissionais liberais, nós somos empreendedores. O que pode? O que a gente pode fazer? A lei diz que a gente pode fazer isso, isso e isso. Mas dá entrada num projeto teu, por exemplo, nada de pessoal contra ninguém e nada pessoal contra o governo A ou B. Isso é desde sempre. Quem criou o IMAC foi o Flaviano Melo, em 87, quando assumiu o governo. E de lá para cá, o IMAC só tem encolhido na sua estrutura profissional. Pergunta quantos técnicos tem para poder analisar licenciamento. Quantos técnicos tem para fazer vistoria por amostragem daquilo que licencia? Não tenho. Aí eu te pergunto, qual é a variedade de atividades profissionais, de formação profissional que tem para você ter um licenciamento? Você tem que ter, Narciso e Osmir, meu caro Muniz e você telespectador. Para você ter uma estrutura multidisciplinar para licenciar qualquer atividade econômica no estado como o nosso, se você não tiver 15 modalidades de profissionais diferentes na sua estrutura interna, você pode ficar a desejar em algum segmento de um ou outro projeto, que é importante que às vezes um detalhe o cara identifica o problema. Por quê? Porque naquilo ali ele se aprofunda. Se não tiver esse entendimento, a gente não tem. Eu vou lhe dar um exemplo bem curtinho. Melhorou muito no governo do Gladys, temos que ser justos. Mas antigamente você levava de 6 meses a 1 ano e meio para liberar um manejo madeireiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Preenchendo os requisitos legais. Por que tanto tempo? A falta de estrutura no órgão. Ô Normando, já está perto, talvez seja a última pergunta que eu vou dispor nesse programa de hoje. Roberto Campos diz que se arrepende de 2 grandes erros que ele cometeu. Foi ter criado a correção monetária, que ele chegou a uma conclusão depois que era ela quem alimentava a inflação. E outro foi não ter instituído de forma científica, médica, responsável, um planejamento familiar. Eu vou me reportar à Copa do Mundo de 1970, há 40 e poucos anos atrás. No México. A música, nossa, era 90 milhões em ação. Verdade. E 40 e poucos anos, essa população passou para 210 milhões de habitantes. Houve um crescimento irresponsável da nossa população. E o que é que acontece?
cada um de nós somos produtores de gases que provocam efeito estufa. Sim, sim. Quando você liga o ar-condicionado Na tua casa? da tua casa, enquanto ele estiver ligado, está produzindo o mais letivo dos gases, que é o fluorocarbonito. Sim. Aí quando você sai, que liga seu carro, pelo cano de escape, está saindo CO2. Isso. Quer dizer, então a população também, ela se vê obrigado a ser um agente poluidor. Mas Só tem porque, outra... Wendel, enquanto o Normando responde aí, ou dá uma complementação, mais 2 gráficos aí para ilustrar a nossa conversa aqui. Que aí muita gente acha que os problemas ambientais estão no campo e não estão, em sua maioria. Eu ia falar, eu vou Então, falar nas exatamente grandes isso. cidades, Tá? Os problemas ambientais não estão, tá aí, ó. E quem desmata mais? Quem é que mais atinge o meio ambiente, degrada o meio ambiente? África, as Américas, olha os europeus lá, viu? Agora dando um de santinho, né? Mas acabaram também. Aí. Tem outro gráfico aí. Aí é o seguinte, ó, não é no campo não, o problema maior, viu, Normando? Não, são nas grandes cidades. cidades. Você nas sabe, máquinas, claro, das indústrias. claro. Mas, Mas é importante para ele dizer que é no campo. Sim, né? mas Dizer nós que é estamos no discutindo a campo. questão, por exemplo, no caso nosso, crédito de carbono com base florestal. E se a gente for discutir a questão ambiental, aí ela é macro. E os problemas ambientais, eles não surgem na floresta, eles surgem nas cidades. Quanto por cento da população do mundo vive nas cidades e quanto por cento da população do mundo vive nas áreas que não são urbanas? fácil. E desassistida. E desassistida. De escola, de hospital. Você não precisa ir nem para a África, vá para a Ásia mesmo. Para a Ásia, onde tem floresta tropical. Algumas regiões da Indonésia, da Malásia, alguns lugares, por exemplo. Só para ilustrar. Então, é complexo demais, mas eu gostaria de dizer, olhando para nós aqui do Acre e da Amazônia, se a gente não tiver a capacidade de nós mesmos ser ouvidos e nós mesmos definir o que é melhor para nós, nós vamos ficar nisso aqui. Nós já estamos de cabeça branca, já somos avós, Narciso, Osmi e eu já somos avós, e você também que já é avô, o teu filho, eu vou dar um exemplo muito claro, Narciso e Osmi Muniz, e você que está nos ouvindo. Quantas faculdades nós tínhamos aqui em Rio Branco 10 anos atrás? Quantas faculdades nós temos? Todas elas. Mas tem aluno presencial? Cadê o mercado de trabalho que absorveu? E eu vou dar um exemplo dentro da minha casa. O meu filho caçulo, Gabriel, arquiteto. 2 anos depois que ele se formou, ele foi estudar, se especializou, é um dos meus filhos que mais estuda, dos 4 que eu tenho. Ele foi ser professor na Uninorte, na FAO e na FAMETA. Na Uninorte, ele foi desligado em julho do ano passado, porque não tinha mais curso e ele dava aula para o pessoal da engenharia, da arquitetura e da área de tecnologia da informação. Houve um crescimento depois, porque não tem mais aluno. Verdade. E aí eu te pergunto, hoje, qualquer vaga de trabalho que você vai ter, raramente as empresas têm condição de pagar 2 salários mínimos para qualquer pessoa. Por quê? Porque a rentabilidade do seu negócio não lhe permite, embora a pessoa tenha a graduação. E hoje nós temos um capital humano extraordinário que nós podíamos trazer muitas empresas para cá, para poder, porque nós temos muita gente qualificada, uma faixa etária de juventude altamente produtiva e inteligente. E eu vou te dar um outro exemplo também dentro da minha casa. A minha enteada caçula, a Jéssica Brenda. No início do governo Gladys, um amigo meu que ganhou um certo órgão do governo, ela é formada aí em Direito e em Economia. Eu consegui com esse amigo que ela fosse ser o jurídico de uma determinada instituição do governo. O grupo político dele, ela não é do nosso grupo, nós temos que acomodar uma pessoa nossa. Ela foi para trabalhar, só chegou lá, estava exonerada. Essa menina, se a gente não desse uma oportunidade a ela, o que aconteceu? Ela dedicada, estudiosa, 1 mês e pouco depois ela chegou para mim, para a mãe dela, que é minha esposa. Mãe, tem um curso assim, 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 assim. Eu me habilitei, ganhei 50% um curso de planejamento
de longo prazo na Universidade de Ohio. Ela já domina, lá naquele momento, ela já dominava 5 idiomas. Nós ganhamos 50% da bolsa. Como é que eu faço? E eu ouvindo a conversa, eu não sou o pai dela, mas sou casado com a mãe dela. Me dê 24 horas para sua mãe lhe dar a resposta. De noite, eu conversando com a mãe dela, vamos fazer um sacrifício. Ela foi, fez um curso, ficou praticamente 6 meses em Ohio, nos Estados Unidos, depois que ela foi demitida aqui. Quando ela voltou, ela pôde escolher onde ela ia trabalhar. Ela trabalhou 1 ano e pouco assessorando o governo do estado do Rio Grande do Sul. Todo mês a equipe dela participava de reuniões com o governador Eduardo Leite, analisando, só para ilustrar. Perdeu a mão de obra qualificada. E aí depois ela já foi contratada para ir para trabalhar para uma instituição que trabalhava em São Paulo, e ela esta semana está decidindo se vai ser gerente de projeto do CREA de São Paulo, ganhando R$25 mil. Mas, Normando, o problema é o seguinte... Entendeu? Eu estou dando um exemplo de caso. Não, eu sei, tá certo. Como tem Nós casos. encerramos, eu quero só a sua Sim, mas só um minutinho. Nós temos um aproveitar caso aqui. grave no Acre nisso. O grande problema também, Normando, é que os nossos empresários, eu estou dizendo em todas as áreas, notadamente da área rural, talvez pelo, como você diz, a lucratividade menor, você pode fazer uma pesquisa para saber quantos profissionais com nível superior, agrônomo, veterinário, etc., eles têm contratado. Eles trabalham muito na base da experiência, do empírico, e aí não vai gerando um emprego. Pode fazer uma pesquisa, são poucos que têm. Mas, Osmir, eu vou divergir um pouquinho de você. Sim, No à agro, vontade. no Acre, nos últimos 4, 5 anos, melhorou muito com a questão da genética animal, melhorou muito também na questão... Você sabe que lá fora, e eles estão trazendo essa experiência para cá, eles contratam quem produz alimentos, por exemplo, não paga as empresas por mês ou por contrato. É proporcional à produção, você sabe disso. Não, Então, não não sei. sabia disso? Não. Por exemplo, tu tens uma Eu sei empresa... que tem um contrato. Ó, pelo contrário, é assim, quem faz o empresário do agronegócio ganhar dinheiro é quem cuida tecnicamente lá na ponta. Ele tem X%. Se aumentar a produtividade, ele ganha no percentual. Na genética, hoje, eu também tenho um exemplo dentro da minha casa, da minha família. Eu tenho o Lucas, que é veterinário, trabalha para uma empresa de suplementação animal, que ele, só com alguns procedimentos de alimentação e de cruza e inseminação artificial, o fazendeiro está tendo uma lucratividade. O Lucas mora em Sena Madureira, mas ele trabalha Rondônia, Acre e Amazonas, mas mora em Sena Madureira. Pronto, o programa acabou, infelizmente, Normando. Doutor Narciso, suas considerações finais para a gente passar para o Normando. Eu quero apenas agradecer um assunto importante. Você falou numa linguagem que até eu não tinha réplica para as minhas perguntas que lhe fiz, porque isso é um assunto apaixonante, Muito. que cria seus extremismos, tanto à esquerda quanto à direita. Todos os dois altamente nocivos, como está sendo nocivo na política, né? Que parece que nós já estamos em plena campanha para presidente da República em 2026. E é os dois lados. Nós temos agora que democratizar a responsabilidade. Então, Normando, a Amazônia hoje é um objeto de cobiça, é um objeto de desejo, é um objeto também de interesses econômicos também, né, amor? Muito, só. Muito. Do mundo inteiro. Aí, quando você falou nos nós, eu acho que os nós, que está defendendo as nossas teses, o número é muito reduzido e eles estão muito silenciosos. Bem, a minha preocupação continua sendo o Acre nesse momento, embora possa ampliar para a Amazônia como um todo. É simples, nós não podemos continuar como estamos. Aqui foi dado de 130 mil famílias vivendo de Bolsa Família. As cadeias, os presídios acrianos, superlotados. Talvez tenha que fechar umas 3 escolas para abrir mais 2 presídios.
E isso tudo é preocupante. Para quem vive aqui é preocupante. Para quem tem neto, bisneto, etc., mais preocupante ainda, que ninguém sabe o futuro deles. Então, não estou satisfeito com o discurso da equipe Lula, da turma notadamente de meio ambiente. Eu acho que eles estão colocando o meio ambiente acima de qualquer desenvolvimento que possa ter o país. E na prática, quando eles falam em desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento com preservação do meio ambiente, eles preservam, mas não desenvolvem. E isso tudo precisa juntar um grupo de pessoas para começar a pressionar parlamentares, governantes, para que essa situação seja alterada. E foi um prazer tê-lo aqui no programa. Agradecemos ao doutor Narciso, Osmir Lima e principalmente a você, que foi o nosso convidado especial hoje. Muito obrigado, Muniz, muito obrigado, Osmir, Narciso, mas obrigado a você, telespectador. Eu diria, para finalizar, que a gente precisa ter a consciência de que, como disse o Narciso, a gente não pode ideologizar, a gente não pode segmentar. O Osmir diz que não pode ter nem um lado e nem o outro. Isso é verdade. Se você não juntar, não tiver o equilíbrio, e aí eu vou me reportar de forma muito sinteticamente a uma frase de uma das pessoas mais brilhantes do mundo, do meu tempo, Margaret Thatcher. Não é o governo que paga a Bolsa Família, são as pessoas que produzem e que recolhem impostos que o governo administra e distribui para a sua base social. Então não é o governo que paga, são todos aqueles que produzem. E isso não é justo. Você tirar mas você precisa capacitar essas pessoas e criar, como diz você, condições para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho, observando, como eu digo aqui, textualmente, se a gente não tiver a consciência de que a gente tem que se debruçar por uma base econômica, porque hoje nós não temos nenhuma base econômica. Se o Estado, por exemplo, der uma falência de não cair, ou por uma decisão judicial, não cair o FPE e não cair FPM de prefeitura, o Acre vai passar fome. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela audiência. O programa Tribuna Livre volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, às 9h45, logo após o Roda Viva, aqui na sua TV Rio Branco. Que Deus nos conceda uma semana de paz e prosperidade. Boa noite.